Vamos então comentar o primeiro turno das eleições. A gente está um pouco atrasado com os temas, mas eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões a respeito do que aconteceu, então. Então, entre Lula e Bolsonaro, os dois vão para o segundo turno. E no primeiro turno, o Lula obteve 48% e o Bolsonaro 43% dos votos. É um resultado bem diferente da pesquisa, mas daqui a pouco a gente comenta isso. Vamos olhar para os outros candidatos, então. A Simone Tebet obteve 4% e o Ciro Gomes 3%. Então, no último vídeo que a gente lançou aqui no canal, nós comentamos sobre a estratégia retórica do Ciro Gomes. Eu fiz uma crítica a essa estratégia e esse resultado se materializou nas urnas. Então, o Ciro Gomes adotou uma estratégia bem rasa de tentar comparar Lula e Bolsonaro como se o Lula fosse um candidato de extrema esquerda e o Bolsonaro, a gente sabe que é um candidato sim de extrema direita, mas o Ciro tentou fazer essa comparação e sair como a única via possível a esses dois supostos extremistas. Também teve a adoção da estratégia da extrema-direita. Mais uma vez recomendo o vídeo que eu fiz anteriormente sobre isso. Mas o Ciro adotou estratégias da extrema-direita durante o primeiro turno das eleições. Fez uma campanha bastante ruim, bastante criticada. Por exemplo, durante o debate da Globo, o Ciro Gomes optou por não atacar o Bolsonaro nenhuma vez e focar seus ataques todos no Lula. Daí a gente tem esse resultado. Um candidato que em 2018 saiu como terceiro lugar nas eleições presidenciais, agora cai para quarto lugar, abrindo espaço para Simone Tebet, que foi sim uma candidata que fez ataques mais contundentes ao Jair Bolsonaro durante os debates. Então, temos Soraya Tronic com 0,5, Felipe Dávila, o NPC do Novo, com 0,4, e o Padre Kelmon com 0,07. Um resultado, se é que a gente pode falar de alguma coisa boa nessas eleições, foi o resultado do Leonardo Pericles, da Unidade Popular, que saiu como o candidato da esquerda radical mais votado. Então, embora tenha sido boicotado durante os debates presidenciais, ele não foi chamado para nenhum debate, foi excluído de todos os debates. Ainda assim, ele conseguiu mais de 50 mil votos. Então, Sofia Manzano também teve um resultado bastante bom, considerando, é claro, que esses dois candidatos da esquerda radical obteram esses votos apenas com o trabalho de base, são resultados bastante impressionantes. Mas voltando então para o Lula e Bolsonaro e a divergência desses resultados com as pesquisas. Para o candidato Lula, o resultado está bem semelhante ao das pesquisas, só que o Bolsonaro teve um crescimento muito grande. Primeiro a gente tem que lembrar que as pesquisas de intenção de voto, elas não são um parâmetro definitivo que vai nos permitir chegar a uma conclusão acerca do resultado propriamente dito das eleições. Elas medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Então, o que mudou da última pesquisa eleitoral para o que aconteceu nas urnas? O que a gente pode colocar aqui como alguns dos motivos são: primeiro que, não necessariamente em ordem de importância, nós tivemos o debate da Globo, um debate em que o Lula foi um candidato muito atacado durante o debate. Ele cometeu alguns erros no debate também. Dentre esses erros, eu considero o fato dele ter se exaltado com o padre de festa junina. Então, embora a gente possa achar que o candidato laranja do Bolsonaro, o padre Kelmon, não seja relevante, durante o debate da Globo, ele fez um discurso bem comum que a gente consegue ver em igrejas evangélicas. Então, ele começou a falar de Jesus, e daí o Lula vai lá e briga com o padre no meio do debate. E talvez esse erro no final do segundo tempo das eleições presidenciais tenham custado alguns votos ao Lula. É claro, a gente também pode contabilizar a transferência de votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet também para o Bolsonaro. Então a gente tem aquele eleitor que não quer votar no Bolsonaro e nem no Lula e que decide votar no Ciro, por exemplo, em alguma outra opção, mas que em frente à urna vai lá e aperta 22. Esses fatores não são nem de longe os mais importantes, eu percebo. A gente tem também o fator do voto de cabresto, então igrejas evangélicas no Brasil inteiro praticaram isso. Nós temos muitos relatos sobre fiéis que dormiram na igreja, passaram a noite na igreja
para chegar no dia seguinte e votarem em conjunto sobre orientação do pastor. Nós temos outras formas de voto de cabresto também, como por exemplo da milícia, que optou pelo candidato Bolsonaro, e também de empresários. Nós vimos durante todo o primeiro turno da eleição e até antes do primeiro turno, empresários fazendo campanha para o Bolsonaro e ameaçando seus funcionários com demissões em massa e coisas do tipo para votarem no Bolsonaro. E outro fator também, talvez o mais importante de todos, é a gente está lidando com uma situação bem ruim economicamente no país. A passagem de ônibus está muito cara e muitas pessoas podem ter tido dificuldades para chegar em seus locais de votação. E além disso, muitas dessas sessões eleitorais estavam com filas muito grandes. E aí pode ter tido uma parcela dos eleitores que chegaram ao local de votação, viram a fila e foram embora. Muita gente simplesmente não foi votar. E é claro, você, assim como eu, deve conhecer muita gente que não vota no primeiro turno, só vota no segundo turno. Então, apesar da estratégia petista do voto útil, acabou que nós teremos um segundo turno. Daí também a gente consegue perceber, visualizando os votos dos candidatos da esquerda radical, o quanto é contraproducente a estratégia petista do voto útil contra a esquerda radical, até porque, mesmo que o Lula tivesse obtido todos os votos de Léo Péricles, Sofia Manzano e Vera Lúcia juntos, ele não teria ganhado no primeiro turno mesmo assim. E assim, é bom a gente ressaltar que esses problemas que a gente teve, que levou muitas pessoas a não votarem, mostra pra gente muito bem o que é a festa da democracia, né? Então, quem são os mais afetados por essas questões? É claro que é a classe trabalhadora. Mas então, esse resultado não foi previsto por nenhuma pesquisa. Ele foi bastante inesperado. Ele foi tão inesperado, na verdade, que o Bolsonaro chegou sozinho para votar na sessão eleitoral dele no Rio de Janeiro, porque os apoiadores dele não queriam se queimar. Quando o Bolsonaro fale toda hora de data povo e diga não acreditar em pesquisas, a gente sabe muito bem que esses caras não acreditam nas coisas que eles falam. Então, é muito mais um esforço demagógico do que uma convicção verdadeira. Então, o Bolsonaro chegou sozinho, isolado dos apoiadores, porque ninguém achava que ele teria força o suficiente para ter números tão expressivos no primeiro turno da eleição. Então, e aí resultados tão distantes do que era previsto na pesquisa, é claro, são ruins, até porque descredibilizam as pesquisas e os apoiadores do Bolsonaro já voltam a falar mais uma vez em data povo, vendo esses resultados. Esses resultados dão ânimo para eles, para continuarem a campanha, porque afinal de contas Bolsonaro com 43% é sim perigoso. E sobre essas pesquisas que erraram o resultado do primeiro turno, a gente tem sim que chegar à conclusão de que há um aspecto que as pesquisas não estão conseguindo visualizar. Muito dessa diferença pode ser explicada também com o fato do Bolsonaro ser um negacionista, seus apoiadores também terem essa base negacionista e eles não acreditam em pesquisa, então é um eleitorado que invariavelmente é mais resistente a participar de pesquisas eleitorais. Então o discurso do Bolsonaro de descredibilizar as pesquisas não só demonstra o quão desesperado ele está, como também prejudica ele ao obter resultados nas pesquisas. Mas daí esse resultado que a gente teve nas urnas para a eleição presidencial também se reflete nas eleições para deputado federal e para senador. Muita gente se assustou em perceber que a extrema-direita e o Bolsonaro, após esses 4 anos em que a classe trabalhadora sofreu tanto, ainda possuir tamanha vascularidade. Então, existe uma razão para isso ter acontecido. Então a gente viu resultados bastante confusos, como por exemplo, o Lula ter ganhado aqui em Minas Gerais, ao mesmo tempo que os mineiros elegeram o Zema no primeiro turno, do Partido Novo. Esse tipo de coisa se deve pura e simplesmente à desmobilização da classe trabalhadora.
A gente viu isso durante todo o governo Bolsonaro, em que não foram feitas convocações efetivas para as ruas, então as ruas foram paralisadas, pois o objetivo da esquerda social-democrata é ganhar as eleições e não propor qualquer mudança que vá na raiz do problema. Hoje essa esquerda não possui muitos militantes, mas muitos eleitores. E esses eleitores não estão munidos de uma teoria revolucionária, não estão devidamente politizados, e daí a gente tem esse tipo de resultado em que o eleitor consegue votar no PT para presidente, mas vota no Partido Novo ao mesmo tempo para governador, e no PL para senador ou para deputado. Daí a gente tem esse tipo de coisa. A extrema-direita tem vários nomes lançados e eleitos já no primeiro turno, enquanto que a esquerda tem que se apoiar ao Lula apenas. Então, na Câmara dos Deputados, o PL elegeu a maior bancada para 2023. 99 cadeiras são do PL, o partido do Bolsonaro, 68 são do PT, e olha aqui quantas da União Brasil: 59 da União Brasil, 47 do PP, 42 do MDB, 42 do PSD, 41 do Republicanos, PDT 17, PSB 14, PSDB 12, PSOL 12, Podemos 12. E é isso, quando a gente diz que o bolsonarismo não será derrotado com o Bolsonaro deixando a presidência da República, a gente está falando disso daqui. Então, mesmo que o Lula ganhe as eleições presidenciais, ele vai ter que lidar com esse Congresso aqui. Então, a extrema-direita consegue maioria na Câmara dos Deputados. Olha só os deputados federais mais votados no Brasil. Primeiro lugar, Nicolas Ferreira, do PL. Pois é, esse moleque teve quase 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Em segundo lugar, o Guilherme Boulos, com 1 milhão de votos. Terceiro, Carla Zambelli. Quarto, Eduardo Bolsonaro. Quinto, Ricardo Salles. Talvez o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil. Delegado Bruno, do PP, em sexto lugar. Deltan Dallagnol no sétimo. Tabata Amaral, provavelmente vamos perder muitos direitos. Celso Russomano em nono lugar. Kim Kataguiri em décimo. Então, pelo menos a gente tem a Duda Salabert, do PDT, também eleita, em 39º lugar. E qual que é a configuração, então, do Senado? PL de Bolsonaro elege 8 senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023. Então, eu não vou ler essa notícia inteira, mas no Senado, quem foi eleito para senador? Que a gente viu. Pô, a gente teve a Damares eleita para senadora. O Cleitinho, o Marcos Pontes, o Romário, o Sérgio Moro. Quem mais? O Hamilton Mourão também foi eleito para senador. A gente tem isso daqui. Arthur Lira confirma fusão do PP com União Brasil. O presidente da Câmara se reuniu na noite da sexta-feira com Antônio Rueda, do União. Partidos têm juntos 109 deputados e 15 senadores. Eleições neste domingo devem mudar números. Então é isso. A nova sigla, formada pelo União Brasil e o PP, vão ter maioria de deputados depois dessa fusão. Lembrando que União Brasil é o antigo Arena, né, gente? Então, Valdemar da Costa Neto e Arthur Lira são os novos presidentes do Brasil. Então, se o Lula ganhar essas eleições, o que é o mais provável de acordo com as novas pesquisas, lembrando que as pesquisas de segundo turno elas tendem a ser mais fiéis ao resultado do que as pesquisas de primeiro turno mesmo. Então, ganhando as eleições, o Lula vai ter que fazer muitas concessões com um Congresso e um Senado nessa configuração. A gente pode esperar anos bem difíceis pela frente. Daí a gente tem a necessidade de se organizar e procurar mobilizar-se. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gosta do conteúdo produzido aqui no canal, dê like nesse vídeo, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Até mais.